o que o produtor precisa num primeiro passo? Ele quer, bom, já entendemos, né? É indispensável o uso de plantas de cobertura. Bom, vou adotar. Quero ser intencional e andar nessa estrada pavimentada do rumo ao 100. Uhum. Então, quais são os critérios para a escolha das plantas de cobertura? O que eu devo olhar? Eu preciso olhar a produção de palha, eu preciso olhar a raiz, eu preciso olhar o meu solo, a compactação, o oxigênio, eu preciso olhar a ciclagem, relação CN. Enfim, aqui eu trago N situações que, obviamente, todas fazem parte, mas o produtor precisa do norte, né? Bom, eu quero escolher e para onde eu parto, né? Eu diria assim, que a gente tem que ter uma caminhada, tá? Para o pessoal que vai nos assistir e tal, a gente, inclusive, desenvolveu um algoritmo que eu vou entrando com camadas de dados, né? Com a fertilidade da lavoura, análise de solo, eu vou entrando se eu tenho ou não nematóide, eu vou entrando com as informações que eu tenho, no mínimo, uma análise de solo. Né? E o algoritmo, um sistema que a gente ajudou a desenvolver, né? O algoritmo vai inclusive te dizer, olha, essa é a melhor planta ou esse é o melhor mix. Nós temos até vamos dizer assim, uma inteligência artificial já disponível para escolher a planta de cobertura, mas talvez não essa caminhada que eu quero discutir aqui. Bom, primeira coisa, né? Qual é o nível? Eu sempre digo para o produtor, qual é o nível que você está? Você está lá com uma semente salva? Né? Aliás, você está com uma ressemeadura natural? Bom, então, você está com uma ressemeadura natural, não adianta você se atirar de cabeça num mix de planta, porque você nem sabe mexer com mais palha. Então, você vai, primeiro caminho, para quem está lá naquele degrau lá embaixo, né? Cara, já migre, não precisa migrar toda a lavoura, faça um teste, uma parte, nenhuma tecnologia eu recomendo se atirar de cabeça. Né? Mesmo as plantas de cobertura que eu sei que vai dar resultado em toda a lavoura. Mas então migre para uma planta de cobertura já com uma semente de qualidade, né? Uma semente certificada, que tem alto vigor, alta germinação. Esse é o primeiro passo. Ah, não, mas isso eu já venho adotando. Né? Eu venho adotando aí, eu já venho plantando, né, no capricho, né? Inclusive eu boto um pouco de nitrogênio na planta de cobertura, faço para produzir mais palha. Bom, então agora, né, entra um outro elemento que a gente não tinha. Por exemplo, vou para um mix de planta. Sim, esse é um caminho. Vai para um bolo mais recheado. Só que o que acontece, Felipe? Os últimos 10 anos têm nos ensinado muita coisa. Então, a gente não consegue simplesmente sair, vamos dar aqui de uma gramínea, por exemplo, de uma aveia aí para um mix, né, simplesmente estralando os dedos. O que a gente tem que fazer? Olhar muito a previsão climática. Por quê? Porque em anos o que a gente tem notado e os dados de pesquisa têm mostrado? Por exemplo, anos que a tendência é mais chuvoso, eu posso ir para um mix com menos uma concentração, né, de gramíneas menor. Eu posso me dar um pouco esse luxo de investir mais, né, em raiz, tá? Porque as gramíneas, elas têm um sistema radicular fasciculado, não, com exceção das braquiárias, que vai descer lá para baixo, mas aveia, centeio, né, essas plantas, elas já têm uma dificuldade. Estou falando de outono e inverno, tem uma dificuldade maior de crescimento. Então, eu posso investir um pouco mais no ano mais chuvoso, ou o ano normal, investir em rotações, consórcios que tenham mais leguminosa e crucífera no sistema. Para quê? Para ajudar, né, a questão de melhoria de estrutura de solo e nitrogênio. Por quê? Porque a água vai ter, o que vai faltar? Nitrogênio. Tá? Agora, um ano mais seco, que é o que estava previsto, assim, talvez não com essa intensidade como esse ano, nós temos que ir para consórcios, mas tem que prevalecer gramíneas. Por quê? Porque eu preciso uma relação CN mais alta, eu preciso ter durabilidade de palha, né? Porque mesmo a soja fechando a entrelinha, mesmo o milho fechando a entrelinha, né? Como as temperaturas são muito elevadas, eu preciso ter a palha e a gramínea que vai fazer isso, né?
para não deixar ter a evapotranspiração, a perda de água, mas também para a questão de temperatura. Eu mostrei a semana passada que eu fui a campo, né, 2 dias de campo, os produtores. Eu digo assim, ó, olha aqui, ó, afasta uma palha onde prevaleceu o consórcio que tinha muita leguminosa e crucífera. Botam a mão. Agora vocês venham aqui, não tá tão quente, tá, mas bota a mão agora aqui onde tinha consórcio que prevaleceu, né, na mistura gramínea. Mas tá geladinho. Pois é, tá confortável, a planta tá se sentindo bem, e olha a diferença de umidade. Então, esse é um cuidado, né? Assim, primeiro, fazer uma mudança, não fazer uma mudança radical, né? Geralmente, se eu tenho, só recapitulando aqui, fazer uma conclusão dessa minha abordagem. Se eu tenho lá um vazio outonal, né, um pousio, ou tenho uma semente salva, eu vou ter baixa quantidade de palha. Isso a gente já diagnosticou. Então, o primeiro caminho é migrar. Claro, os mix vão ter, claro que vão beneficiar, mas tu vai ter o teu primeiro passo é ter quantidade de palha dentro da lavoura. Tendo quantidade de palha, que muitas propriedades já têm isso, né? Eu recebo foto do produtor, olha a palhada que eu tenho aqui, um colchão, dá para dormir, tá? Mas aí sim eu tenho que migrar para qualidade. E essa mudança de qualidade, né, que eu estou falando agora, há 5, 10 anos atrás nós não tínhamos esse entendimento. A gente achava que os melhores consórcios eram aqueles que tinham muita gramínea, e hoje a gente tem que fazer essa separação. Anos mais secos, consórcios cuja concentração de gramínea seja maior, anos normais e anos mais chuvosos eu posso tirar um pouco a quantidade de gramíneas, né? E investir em qualidade dessa palhada. É por aí o caminho.